As recentes queimadas na Amazônia e no Pantanal colocaram novamente o meio ambiente no centro das discussões pelo país. Afinal, de quem é a responsabilidade pelo combate aos incêndios, preservação dos biomas e fiscalização desses incidentes? Para o advogado Alessandro Azzoni, o assunto não pode ser politizado e polarizado no sentido partidário. Tem que ser tratado de forma clara, objetiva e essencialmente técnica. Confira a entrevista com o especialista agora no nosso quadro Direitos e Deveres. Doutor Alessandro, o que diz a nossa Constituição sobre a proteção do meio ambiente? É um dever exclusivo do governo federal? A Constituição de 1988 trouxe atribuições para todas as matérias do direito, principalmente para o direito ambiental. Ela trouxe um capítulo único, que é o artigo 225. O artigo 225 traz em si, no seu corpo do texto, lá em cima, que a gente chama de caput, ele fala que é dever, impondo ao poder público e à coletividade o direito de defender e preservar o meio ambiente para presente e futuras gerações. Quando ele coloca essa situação, impondo ao poder público, quando ele fala poder público, ele não fala exclusivamente impondo à União, ela coloca o poder público. Então nós estamos falando que em todos os entes federativos, mais o Ministério Público Federal e mais o Ministério Público Estadual, são responsáveis pela proteção do meio ambiente. Não existe exclusividade na responsabilização e na proteção do meio ambiente. Se o governo federal não o fizer, o Estado, por sua vez, é obrigado a fazer. E se o Estado não fizer, o município também pode fazer. O que são termos de ajustamento de conduta e por que é tão difícil fiscalizar a sua execução, doutor? O que é um termo de ajustamento de conduta? Então, quando eu faço um ilícito ambiental, quando nós temos um causador de um dano ambiental, o que acontece? Nesse exato momento, existe duas coisas que podem ter acontecido. Ou ele foi pego por uma fiscalização da Polícia Ambiental, ou do IBAMA, ou do próprio município. A partir do momento que você foi autuado, você pode ser autuado pelos três entes. E você vai optar por aquele que fica mais... você opta aquela que fica menos danoso para você. A legislação permite isso. Aí você tem duas coisas que acabam acontecendo. Se o Ministério Público ele é obrigado a entrar oferecer a denúncia no final do inquérito, oferecendo a denúncia, você passa a ser réu de uma ação penal ambiental. E possivelmente você fará um TAC com o Ministério Público para você compensar o seu dano e você ter uma transação penal. O que é uma transação penal? Você eliminar uma pena. Então, que medidas devem ser tomadas para a gente mudar esse cenário no Brasil? Eu falo muito que essa questão quais as atitudes que têm que ser mudadas é justamente que nós paremos com o ataque ao governo federal. Eu acho que nós temos que pensar o seguinte: o governo federal é importante, ele deveria ter fiscalizado, mas ele não fiscalizou. Então, e o Estado, que na falta do Estado deveria fazê-lo e não o fez? E o município, que poderia ter feito e não fez? E o Ministério Público, ele está esperando o quê para acionar o Estado e o governo federal? E o Ministério Público Estadual, que está ali no Estado, está vendo a coisa acontecer e nada o fez. Eu falo isso porque eu me lembro na crise hídrica em 2014, quando faltou água, eu lembro que na audiência pública do Ministério Público Estadual ele falava: aonde nós estávamos que deixamos isso acontecer? Essas palavras foram muito sábias. Isso mostrou que a matéria ambiental ela tem que ser perseguida, deve ter grupos de atuação muito efetivos. Então, nós temos que cobrar do Ministério Público, nós temos que cobrar do Ministério Público Federal, nós temos que cobrar do município, nós temos que cobrar do Estado e da União. Sim, atitudes ambientais. Não adianta a gente colocar o dedo num ou no outro.